A prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, está próxima e você não se sente preparado. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A ideia desse vídeo é mais para acalmar você, principalmente você que está aí mais ansioso, mais temeroso pela prova. E principalmente para você que estudou pouco ou começou a estudar de última hora e acha que não vai ser o suficiente. Afinal, são muitos assuntos, é muita coisa, planetas, satélites, leis da gravitação, leis de Kepler e um monte de coisas. E é normal você não se sentir preparado para esse tipo de prova. Mas a ideia desse vídeo é te reconfortar e dar algumas dicas de última hora. A primeira coisa é para você se acalmar um pouquinho. Eu sei que parece óbvio, mas lembre-se, as provas têm 2 horas de duração. E se você for do ensino médio, tem 3 horas de duração. E são apenas 10 questões, então você pode fazer a prova tranquilamente, com calma, sem ter pressa, pensar, refletir, corrigir os cálculos, corrigir algum gabarito, alguma alternativa que você ficou na dúvida, porque 2 horas é sim tempo suficiente para você fazer a prova, ou 3 horas caso você seja do ensino médio. E se você já estudou por provas anteriores, lembre-se que a prova desse ano não vai ser tão diferente assim. A ordem dos planetas não mudou, o nome das constelações não mudou, as fases da Lua e o funcionamento da Lua não mudou, as formas de se lançar um foguete não mudaram, o universo como um todo não mudou muita coisa e a função e lançamento de satélites também não mudou. Então, para você que deu uma olhada, tentou fazer algumas questões ou já fez essa prova antes e já tem uma ideia, a prova não vai ser tão diferente, os conteúdos não vão ser tão diferentes. Então, se você estudou um pouco e já tem uma noção da prova que você vai fazer, fique tranquilo, não vai mudar da água para o vinho. Se você já tem familiaridade com alguns conceitos, com alguns assuntos, esses assuntos muito provavelmente cairão na prova de novo. E para você que nunca fez a prova, lembre-se, as 7 primeiras questões são de astronomia e as 3 questões finais são de astronáutica. E o que muda? A astronomia fala sobre planetas, estrelas, fala sobre a Lua, estações do ano, os movimentos do planeta Terra, gravitação, leis de Kepler e tudo mais. Já a parte de astronáutica envolve lançamento de foguetes, sondas espaciais, satélites e tudo aquilo que foi construído pelo ser humano. E se você vai fazer a prova do nível 3 ou nível 4, já fique atento que as questões de astronáutica especificamente, ou seja, as 3 últimas, são mais longas. E quando eu digo mais longas é que o enunciado é longo, é comprido, tem muita coisa para ler. Mas fique tranquilo porque mais da metade dos enunciados costuma ser só algo para você se situar. Se você não sabe como funciona um satélite em específico, a questão te explica. Se você não sabe para que uma determinada sonda espacial foi feita, a questão te explica. Muitas vezes o enunciado é mais para explicar o contexto do que realmente ter dados para você responder a questão. Às vezes a pergunta é curta e a explicação das coisas é um pouco longa. Isso vale também para as questões de astronomia, pessoal. Tem muita coisa que é mais para explicar para você o contexto, mas a pergunta às vezes é bem mais simples. E como a gente falou, a prova tem 2 ou 3 horas de duração. Dá para ler tranquilamente, ler, reler, pegar as informações que você precisa, se ambientar naquele tipo de conteúdo que às vezes você nunca nem ouviu falar e você consegue encarar a maioria das questões. E qual é o tipo de conteúdo que tem mais chance de cair? Bom, como a gente viu, conteúdos que costumam cair na prova da OBA vão cair novamente. Para os níveis 1 e 2, cai muita coisa sobre planetas, então saber a ordem dos planetas, saber o tamanho dos planetas, qual que é maior, qual que é menor, qual deles é gasoso, qual deles é feito de rocha. Ter uma ideia geral dos planetas vai ajudar você, principalmente nos níveis 1 e 2, que cai muito disso, mas nos níveis 3 e 4 também. E se você é aluno do nível 3 ou 4, vale muito a pena saber as 3 leis de Kepler. Todas elas caem bastante, tanto no nível 3 quanto no nível 4.
A primeira e a segunda lei, pessoal, são puramente teóricas. Você não vai fazer uma conta com base na primeira ou na segunda lei de Kepler. Talvez na terceira, mas ainda assim a questão vai te dar a fórmula para você sair do lugar e fazer as contas. Mas leis de Kepler para o nível 3 e 4 cai bastante. E outra coisa importante diz respeito à calculadora. Nos níveis 3 e 4 você vai se deparar com algumas questões que você vai ter que fazer algumas contas. E ao contrário dos outros anos, esse ano a OBA proibiu todo e qualquer tipo de uso de calculadoras, qualquer tipo de calculadora. Então, quando cair questões de matemática que envolvem cálculos, você precisa conseguir fazer na mão. O meu palpite é que as questões de conta fiquem um pouquinho mais fáceis, justamente porque agora você não vai mais ter exatamente a calculadora. Você vai precisar fazer conta, você vai precisar fazer uma divisão, uma multiplicação. No nível 4, às vezes até aplicar os números a uma fórmula que a questão dá para você. Mas eu acredito que as contas elas não vão ser tão trabalhosas, justamente porque você não vai ter a calculadora em mãos. Então, praticar um pouco de matemática básica, para você que é do nível 3 ou nível 4, pode te ajudar. Gravitação universal não tem como fugir disso quando a gente fala de astronomia. Mesmo que caia de maneira indireta, você precisa ter a noção de que massas se atraem pela força gravitacional. Quanto maior a massa e quanto mais próximos, maior a gravitação. Essa noção é fundamental, mais até do que a fórmula da gravitação universal. E uma dica extra vai aqui. Nesse ano 2024, a gente está falando de um ano bissexto, então é muito importante que você saiba o conteúdo relacionado a ano bissexto, porque o meu palpite é que vá sim cair conteúdo de ano bissexto. A OBA gosta muito, a Olimpíada de Astronomia gosta muito de falar sobre ano bissexto, justamente quando é ano bissexto, que é o caso deste ano aqui. É um conteúdo fácil, é um conteúdo tranquilo de entender, mas cai em todos os níveis. E se você fizer a prova com calma, mesmo que você não tenha estudado, mesmo que você não domine todos os assuntos, fizer a prova com calma, você pode sim conseguir uma medalha. Porque para a maioria das pessoas vai ser só mais uma prova que elas querem se livrar o quanto antes. Por isso eu insisto, use o tempo que você tem, leia as questões com calma, vá fazendo na tranquilidade e não tente apenas se livrar da prova. Ela pode até parecer difícil, mas se você insistir um pouquinho, muitas questões você vai conseguir responder. E isso vai te garantir uma medalha lá na frente. E se você está vendo esse vídeo e já fez a prova da OBA, deixe aí nos comentários qual foi o seu nível, o que você achou da prova, que a gente está muito interessado e curioso. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo. Tenham todos uma ótima, uma excelente prova, um grande abraço e até a próxima!